Olá, meu nome é Natália Thaís, sou aluna da pós-graduação em Docência e Prática de Ensino e História da Faculdade Descomplica. Hoje, meu pitch é para falar sobre o uso da literatura e histórias em quadrinhos no ensino de História. Trago como problemática como inserir a literatura e histórias em quadrinhos no ensino de História. Primeiramente, usa essa literatura, usa as histórias em quadrinhos como fontes históricas. A primeira fonte histórica, a primeira literatura que temos aqui é o Diário de Anne Frank, que foi escrita por essa judia que viveu todos os horrores e mazelas da Segunda Guerra Mundial. Ela teve que ficar escondida em um anexo para que ela e sua família não fossem capturados pelos nazistas e levados no campo de concentração. Seu diário tem início em 1942, antes de ir para o anexo, e é finalizado em 1944, quando ela e sua família são capturados e levados para o campo de concentração. Outra literatura, só que é uma história em quadrinhos que também tem um fundo biográfico, é Maus, em que o autor Art Spellman, através dessa história em quadrinho, ele conta da história do seu pai e da sua mãe, que viveu toda a mazela, todos os horrores do campo de concentração, tá? Eles foram sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz e através desses relatos é possível saber toda a dinâmica do campo de concentração, desde o momento em que eles são levados para lá até o momento em que eles estão lá, seja fazendo trabalho escravo, passando fome, entre outras formas de horrores que eles viveram. Trago aqui também uma literatura que foi escrita por George Orwell, que é o livro 1984, que é uma distopia que fala sobre um regime totalitário e como esse regime totalitário afeta a vida pública, política, individual, privada dos indivíduos, tá? Então, através dessa distopia, é possível falar todas as características do regime totalitário. Outro que é possível falar sobre regimes totalitários é a história em quadrinhos V de Vingança, que foi escrita por Alan Moore e a arte foi de Dave Lloyd, em que conta sobre a Inglaterra arrasada com a Segunda Guerra Mundial, vivendo um regime autoritário, um regime totalitário, e que surge aí um Vingador, né? O V de Vingança, o V, para derrubar esse sistema totalitário que vivia a Inglaterra. Além disso, existem outros livros que é possível trabalhar em sala de aula. Primeiramente, esse livro aqui, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que você pode contar esses relatos de mulheres que estavam ali no fronte, que estavam ali guerreando na Segunda Guerra Mundial. Muitas das vezes, a história passa a ser contada por homens. E, através desse livro, é possível saber de que forma essas mulheres estavam inseridas na Segunda Guerra Mundial. Temos também a Revolução dos Bichos, de como uma revolução que, a princípio, era para derrubar a granja, né? Era para derrubar o dono da fazenda, que os deixavam passando fome, para ter uma sociedade mais igualitária, passa a ser também uma sociedade totalitária, em que aqueles direitos que eram para ser assegurados acabam sendo perdidos. Além desse, também temos o livro Persépolis, de Marjane Satrapi. Basicamente, é uma autobiografia da autora, em que ela falando sobre a revolução do Islã que aconteceu, em que ela e todas as mulheres foram obrigadas a usar, né, o hijab. Então ela fala da sua vida antes da revolução e depois da revolução, sendo possível tratar isso em sala de aula também. Temos aqui essa coletânea da história em quadrinhos da Mulher Maravilha, que é possível falar sobre a Guerra Fria, falar como os estadunidenses viam os socialistas. Então, a todo momento, os socialistas vão ser passados como maus, ruins nessa história. E temos também o livro Nós, que conta contos indígenas, dos indígenas aqui do Brasil, que é possível a gente conhecer mais a nossa cultura. Finalizo aqui. Obrigada pela atenção.